Eu tô lendo O Segredo da Mente Milionária, né? Os Segredos da Mente Milionária. E aí lá ele fala que a forma com que a gente foi criada vai definir o nosso tratamento com o dinheiro. Vai definir como a gente se comporta, né, com as finanças. Então, se ela quiser dar um próximo passo de, por exemplo, abrir uma franquia de dermatologia, ela já tem aquilo ali já meio caminho andado já. Então vai ser bem mais fácil dela conseguir vender esse negócio dela, replicar esse negócio dela com outros profissionais. A gente busca validar com o cliente se ele já tem a configuração da persona que ele atende. Porque a partir dessa persona é onde nós criamos estratégias para controle da inadimplência. O cliente, ele lembra do comercial, ele lembra bem do comercial, sim, vê o que o comercial trouxe, né? E não é ali, por que o financeiro está me cobrando se eu tratei com o meu comercial? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Empresariar, o seu podcast que fala sobre negócios, gestão financeira e gestão empresarial como um todo. Hoje a gente traz aqui mais essa gama de convidados e especialistas para apresentar para vocês um conteúdo muito relevante. Financeiro. Como é que está o financeiro da sua empresa? Como é que está o financeiro da tua vida pessoal? É isso que a gente vai tratar hoje aqui, trazendo táticas, práticas, para que você consiga gerir os teus negócios, gerir a tua vida pessoal. Então hoje eu trago aqui José Rodrigo, para falar um pouquinho para vocês de consulta financeira na pessoa física. Eu trago aqui a Gessamara para falar de inadimplência, como controlar, como contornar essa inadimplência. E trago aqui o nosso querido convidado, ilustre convidado, Eduardo, para falar um pouquinho para vocês sobre essa gestão empresarial financeira. Então, assim, a gente vai agora abrir para vocês diversos temas. Acredito que vai ser muito proveitoso essa conversa. Eu espero que vocês possam interagir e sugerir mais temas como esse para que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdos relevantes. Então vamos lá, né, pessoal? Trazendo aqui um pouquinho, né, a palavra para vocês, eu queria só que vocês se apresentassem para que a gente pudesse, né, chegar num bate-papo mais descontraído. Então, começando a me apresentar, eu sou José Rodrigo, eu sou consultor financeiro pessoal, contador, sou empresário também e já estou no ramo da consultoria financeira pessoal, tem mais ou menos 3 anos, e na contabilidade mais ou menos ali uns 7, 8 anos. Estou muito feliz em estar aqui novamente no nosso podcast, né, trazendo aqui, podendo compartilhar com vocês que estão nos assistindo todo o meu conhecimento e toda a minha vivência, né? Espero que possa agregar na vida de cada um. Bacana. Pessoal, uma experiência, né, muito importante, né? Principalmente para quem vive e quer demonstrar realmente o trabalho, né? Cada um quer mostrar realmente a questão do trabalho que realmente todo mundo exerce, né, dentro das profissões nas empresas. Eu sou Eduardo, eu trabalho realmente, também sou contador, mas trabalho diretamente com o empresariado, né? Atuo basicamente dentro da gestão de empresas, né? Em alguns processos mais administrativos, outros mais voltados a departamentos, a estrutura realmente, aconselhamento de negócios, tá? Em contabilidade eu também já tenho uns 8 anos de experiência. Estou entrando realmente agora numa nova formação, né, em Direito. Bacana. A ideia é justamente essa, é sempre agregar. E a gente sabe que cada vez mais é necessário. O empresário ele precisa muito realmente desse apoio e essa oportunidade que vocês estão abrindo realmente acredito que vai ser de enorme proveito para cada pessoa que vai estar nos assistindo agora. Que bacana. Boa tarde a todos, Gessamara Cavalcante. Eu sou formada em gestão de negócios, gestão de recursos humanos, sou advogada, pós-graduada em Direito Civil, e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência com gestão empresarial no Grupo Soares de Sales, na questão da inadimplência, a questão de como que a gente fez para reduzir os números e para passar um pouco para o empresário a vivência, a colaboração de como que a gente pode melhorar o fluxo do financeiro. Que bacana. Então é isso, pessoal. Eu sou Arita Soares,
contadora e advogada. Estou aqui hoje, né, para trazer esse bate-papo e a gente conseguir, de fato, entregar para vocês as nossas rotinas, né, rotinas de cada um de nós, nosso dia a dia. Aí eu trouxe aqui para nortear esse nosso bate-papo um primeiro tópico, que é planejamento e orçamento, né, trazendo uma pergunta balizadora, que eu acredito que vai dar um pouquinho para a gente de fôlego aí para falar sobre esse assunto. O que é necessário entender de planejamento financeiro para ter sucesso em um negócio, né? Independente de qual segmento eu esteja inserido, independente da minha profissão, o que eu preciso entender? Então eu trago aqui para vocês, acho que a gente pode iniciar aqui com o Eduardo para a gente... Sem problema. Bom, planejar, né? E principalmente a parte do financeiro, dentro do que eu atuo, dentro do que eu busco orientar realmente cada um das pessoas que estão comigo, né? Desde o empresário, desde os gestores desses empresários, das lideranças realmente dessas empresas. O planejamento financeiro, né? Basicamente, ele está focado dentro de outras áreas da empresa. Tá? Então, ele inicia muito dentro da área de um planejamento tático, que por sua vez vai estar dentro de um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele inicia não necessariamente vamos criar uma empresa, não. Ele inicia muito no posicionamento que ou o empresário, né, ou, digamos, o que ele já traz de bagagem de ter o seu posicionamento de mercado. Então, são alguns ritos que precisam realmente ser muito bem desenhados e planejados para então chegar no planejamento financeiro, né? Então, Eduardo, quando você está, por exemplo, você falou de aconselhamento, eu gostei bastante dessa palavra. Quando você está nesse aconselhamento, que aí você vai estar com a pessoa física, você está com o empresário numa mesa conversando, quando você chega para ele para fazer essa pergunta, olha, o que você espera, quais são teus objetivos, suas expectativas, né? Você vai trabalhar primeiro com a bagagem dele e não necessariamente com a empresa que já tenha nascido. Exato. A gente tem algumas formas realmente de traçar essa abordagem, tá? Mas, acima de tudo, a gente sabe que tem ali o capital jurídico, né, da pessoa jurídica, mas por trás dela tem o capital humano. A primeira coisa que eu sempre entro numa mesa de trabalho, negociação, é entender qual é a expectativa que a pessoa quer para ela atuando no negócio dela. Muitas das vezes a pessoa vai dizer que quer realmente mudar de vida, ela quer fazer outra coisa, ela quer empreender, ela quer dar uma vida melhor para os filhos, quer mudar a história dela, né? E aí, e a gente começa a funilar essa definição que ele começa a esboçar. Ao ponto de quando a gente entende realmente a necessidade da pessoa, que geralmente eu posiciono isso como interesses, né? Eu sempre trago assim, eu quero que você coloque na mesa quais são as suas posições como pessoa física para o teu negócio e quais são os seus interesses. E aí, geralmente, posição é tudo que a pessoa está querendo naquele momento. Eu quero abrir um negócio, eu já quero ter esse faturamento X, já sei que eu vou faturar, já vou contratar tantos funcionários, o meu ramo vai ser no e-commerce, o meu ramo não vai ser no e-commerce. Tá, aí a gente vai, então, para a área do interesse. Por qual motivo real que você quer iniciar esse teu negócio? Né? O que é que te faz entender que você é empreendedor a esse ponto de realmente de dar conta realmente do que você está projetando. Então, a gente inicia nesse bate-papo mesmo, né? Com a pessoa física. A partir daí, é que a gente traça, então, estratégia conforme o conteúdo da conversa que vai se dando, né, naquele momento. É muito comum, por exemplo, quando algumas empresas nos buscam para a área de planejamento tributário, né? Geralmente, acredito que ocorre realmente também com vocês, é porque a pessoa sempre quer, eu quero reduzir meu tributo. É verdade. Essa é a posição que ela quer. E aí a gente vai entender, tudo bem, mas quais são os seus interesses reais? Como é que a gente vai conseguir reduzir esse teu tributo? Na maioria das vezes, na maioria dos casos das empresas que nós acompanhamos, o tributo não é o problema que ela está enfrentando naquele momento. O tributo ali vai ser uma das questões que realmente ela precisa controlar, mas não necessariamente é o problema empresarial dela naquele instante. É a maior dor, né? Não é a maior dor. Ali não é a maior dor. Ali é o que ela entende que é a maior dor, é a posição que ela está projetando. E na conversa, né, desse interesse, de entender realmente a real finalidade de ter aquele negócio ali ativo, é que a gente começa então a desvendar outras questões. Dentro do foco do planejamento financeiro, eu só atuo diretamente no financeiro quando a gente faz uma pré-avaliação da empresa, por exemplo. E aí, se realmente é aquilo que o cliente está demandando, ele quer que a gente inicie alguma demanda de trabalho financeiro para a empresa dele. A gente faz uma avaliação, né, dentro do processo, que a gente entende que é o mais adequado, e aí sugere alguns cenários específicos.
a maioria das vezes, a gente nunca entra exatamente no que a pessoa está pedindo naquele instante. Porque a gente sabe que se ela for conduzir só exatamente o que ela está solicitando, ou sozinha, ela não vai ter como garantir as condições que vão ser colocadas, né? E é o que a gente projeta. Olha, você precisa, então, primeiro fazer um planejamento anterior a esse seu planejamento financeiro. Vamos fazer um planejamento estratégico? Ou vamos conhecer realmente a linha do teu negócio? Que problema realmente a tua empresa ela resolve para a sociedade? Que problema realmente você quer resolver realmente também como pessoa dentro da tua empresa? E a partir daí a gente vai traçando cenários até de fato chegar ali, nesse caso específico, do planejamento do financeiro. O cerne, né? O cerne do que ele acha que está precisando. Mas Isso. aí você fez toda aquela entrevista, né, marginal para conseguir entender que, além daquele problema que ela acha que tem, todos os outros podem estar contribuindo ou podem estar interferindo. Exato. E aí, de repente, aparando algumas arestas, ele conseguisse até enxergar de outra forma. Mas, aí, enquanto eu ouvia você falar, eu pensei, e como é que a gente separa a pessoa física da pessoa jurídica nesse momento? Né? Eu tenho ali um empresário colocando para ele sonhos, porque às vezes o empresário quer casar a filha. Ele quer casar a filha num lugar lindo, num buffet lindo, numa praia, ele quer casar a filha. Eu não sei se foi contigo, na mesa que a gente estava conversando, e aí você ligou e disse assim, eu consegui, ou foi um player desse de mercado, mas eu lembro da nossa reunião, eu consegui o dinheiro, foi uma recuperação tributária, eu consegui o dinheiro para casar a sua filha, lá no lugar que você queria, ou então eu consegui para pagar o buffet, foi algo nesse sentido. E aí ele disse, conseguiu, ele entregou um sonho para a pessoa física do pai, né? Mas o que era que ele tinha nas mãos? Ele tinha um planejamento tributário ou uma recuperação tributária daquele cliente para trazer. Mas ao invés dele dizer, eu consegui X mil reais de recuperação, eu consegui X mil reais de créditos, ele ligou e disse que tinha conseguido o buffet de casamento da filha do cara, porque ele fez essa entrevista, essa anamnese ali inicial, para saber quais eram as expectativas. Aí eu fico pensando, em que momento a gente separa? Né? A pessoa física da jurídica. E é engraçado você falar isso, Areta, porque o ser humano, querendo ou não, perdão, é emoção. Então, tem até um livro que eu gosto muito sobre finanças, que é a Psicologia Financeira. Me fugiu agora da memória o autor, mas é o best-seller sobre finanças, é esse livro. Se você parar para ler, você vai entender que tudo das finanças é emoção. Não adianta um empresário que fature lá 2 milhões por mês e um empresário que fature 10 mil por mês, mas se ele não tiver o discernimento de separar o que é da empresa, o que é da pessoa física, ou então de saber ali que até onde ele pode gastar, até onde ele pode dar o próximo passo, isso aí não vai servir de nada o faturamento dele. Então eu já peguei muitos casos ali de pessoas que ganhavam 50 mil por mês e endividado. Da mesma forma também como já atendi alguns clientes que ganhavam 2 mil e conseguia guardar dinheiro todo mês. Então vai muito ali do momento em que você é criado, do momento em que o mercado financeiro passa até você conseguir ali de fato se impor financeiramente falando, né? Foi interessante que ele falou agora de como você foi criado. Eu estou lendo O Segredo da Mente Milionária, né? Os Segredos da Mente Milionária. E aí lá ele fala que a forma com que a gente foi criada vai definir o nosso tratamento com o dinheiro. Vai definir como a gente se comporta, né, com as finanças. Então, às vezes, os pais ou os avós, eles tendem a guardar para a vaca magra, né? Eles tendem a juntar dinheiro para a vaca magra ou não, ou fazer estoque, comprar ali o que tem que ser comprado de urgência e emergência para que não falte. E aí a gente é criado assim, criado com eu tenho que gastar tudo, e a gente tem aquelas premissas de que o governo pode levar e eu não vou colocar no banco, né? A gente tem ali, de repente, um ou outro avô de alguma geração que passou por um momento de crise no país e aí precisou ali tirar aquele dinheiro de emergência ou não recebeu por algum motivo e a crença se perpetuou. E ele contou isso para os filhos, que contou, né, para os netos, e a gente criou uma situação, uma redoma, em que nós fomos criados com uma cultura financeira errada, com a cultura financeira que traz para a gente uma sensação de que o dinheiro, né, não tem o valor que deveria ter. O dinheiro não pode me entregar as minhas perspectivas, as minhas, né, meus sonhos, as minhas vontades.
prolongadas, que eu tinha que resolver aqui agora com esse dinheiro e que o dinheiro não tem valor. Então, é muito importante essa frase que você falou de como eu fui criada. Inclusive, existe um estudo, se eu não me engano, da Universidade de Ohio, que fala que eles pegaram 2 grupos de pessoas, de 8 a... pessoas que passaram por momentos de recessão, de 8 a 22 anos, eles futuramente tiveram um perfil de investimento altamente conservadores. E pessoas que passaram por momentos de bom de mercado dessa mesma faixa etária, de 8 a 22 anos, já são bem mais agressivos. Por quê? Porque naquela época, os pais, os avós, como nos Estados Unidos a questão de investimento é bem mais popularizada do que aqui no Brasil, então eles viam ali que não, é mais interessante investir em renda variável, então vou para lá. E já o grupo que passou pela recessão, não. Já gosta mais de investir em renda fixa, em algo mais conservador ali de fato. Né? Então, vai muito do momento também, né? Essa questão do momento, ela é bacana e até interessante, porque quando você vai iniciar, né, um negócio, geralmente o seu perfil, ele é dentro ali de um empresário orgânico, tá? É você sozinho, muitas das vezes, né, a família, alguém da família, então... A instituição que você tem que levar junto com esse seu negócio é a sua instituição família. Então, você ali é um empreendedor orgânico, né? Está iniciando. Diferente, e claro, ele vai ter aquele momento dele até ele chegar ali no ápice do empreendedor profissional, tá? Que aí ele vai dar sequência realmente naqueles sonhos que ele teve no inicial, aprimorar com gestão, com técnicas, né? Com apoio realmente de pessoas capacitadas para gerir o negócio dele. Primeiro de tudo, é importante que ele tem que saber que sozinho é muito mais difícil. Né? E quando ele tem uma rede de apoio, né, com profissionais realmente qualificados, gabaritados, isso facilita e muito atingir realmente os objetivos que ele quer, né? A sustentabilidade realmente do negócio dele. Geralmente eu costumo acompanhar, né? E a gente começa a desenhar. A gente faz meio que cálculo reverso. Às vezes a empresa, o empresário vem, principalmente o pessoal de startup, né? Eles têm uma ideia, têm um sonho e já tem um valor, né, para o negócio deles. E aí a gente começa a fazer algumas avaliações realmente, mas do que eu já fiz e testei, e fiz o processo contrário, né? Ou seja, eu cheguei no valor da pessoa e fui fazendo os processos da mesma aplicação do método que a gente trabalha realmente nas empresas, para chegar a essa entrega, né? Esse valor que a pessoa vê realmente do negócio dele. Claro que de momento você nunca pode cortar, né, aquele entusiasmo, porque o empresário sem entusiasmo do negócio dele não anda. Não sucumbe, anda. Né? Exatamente. Esse é realmente... Para o pessoal da contabilidade, né, os advogados, às vezes a gente, por questões técnicas, né, a forma até de se posicionar, às vezes acaba realmente desanimando um pouco aquele empresário daquele momento. Tá? E aí, geralmente, o que é que eu costumo trabalhar com essas pessoas? Se ele a depender da fase que eles vão estar realmente no amadurecimento do negócio dele. Eu costumo trabalhar os ciclos de crescimento que a gente começa a entender do negócio. A gente faz testes da realidade do negócio, né? Principalmente para o negócio que está iniciando. Quando já é um negócio que já está em andamento, é muito simples, é o valor histórico, né? Você começa a avaliar o histórico realmente daquela empresa e você consegue definir juntamente com o empresário se o negócio dele realmente está indo por um bom caminho ou se ele precisa fazer ali alguns ajustes. Mas quem está iniciando, quem está empreendendo, é muito mais difícil fazer isso, né? E é muito ali pelo empirismo, né? A pessoa imagina ou já vê que alguém fez de uma forma... Ou vem do CLT para se transformar, né, no empresário, porque acha que conhece realmente toda aquela estrutura já. Exato. E aí, o que é que a gente trabalha realmente com esse empresário? Primeiro, a gente tenta trazer para a realidade o processo que ele está naquele instante, né? Eu já acompanhei, por exemplo, uma empresa que ela iniciou como microempreendedor individual, né? Isso foi em 2016 para 2017, e hoje ela está como SA.
ela conseguiu bacana. aporte realmente de fundos de investimento e era uma startup, né? É uma startup, não é mais um processo de startup, né? Então eles já estão nessa fase e eu consegui acompanhar logo do início esse embrião que eles estavam ali gerando. Muito bacana. Para mim, realmente, como profissional também, acompanhar o dia a dia é fundamental. Aconselhar, né? Exato. Por que hoje eu estou nessa posição? Porque eu me considero, antes de tudo, né, antes de um profissional da área de contabilidade, antes de um estudante de direito, eu me considero realmente um empresário. Sim. Então, eu tenho que realmente ter a visão realmente do empresário, aquela visão, tipo, a análise do olho do dono, né? Se Como a colocar gente no fala. lugar do outro, né? Para que você consiga enxergar o sonho ou não, né? Daquele ponto de vista. Do ponto de vista em que a pessoa que está acreditando, está colocando na mesa para que você o aconselhe, para que você diga, olha, que eu ia te perguntar agora, viabilize aquilo, a viabilidade, né? A viabilidade nem sempre é só do produto, mas muitas vezes também é da região em si, é locacional, aonde eu estou, meu público está ali para consumir aquele produto, é e-commerce, é porta. Então, assim, toda essa estrutura, ela é complexa, Sim. né? Ela é gigante. E aí vem a parte também financeira, de novo, esses investidores, onde eles estão? Eles estão para esse produto? Né? Eles estão para o meu histórico pessoal, eu vou conseguir explanar bem o meu produto, acho que é o Shark Tank, aquele aqui, pronto. E a gente entende ali, quando a gente vê aqueles empreendedores e alguns aventureiros apresentando seus produtos, muitas vezes eles não enxergam o real valor que aquele produto tem. E aí eu fico pensando que toda aquela mesa, né, que é composta por grandes empresários, ela já olha diferente. Ela se coloca, claro, na visão daquele empreendedor e enxerga que aquele produto, se entregue ao público certo ou se injetado ali, né, um investidor fizer um aporte, ele tem como prosperar, mas vai precisar do especialista, de pessoas, desse aconselhamento para sair do MEI à SA, como você colocou agora. É fundamental. E assim, ainda nesse gancho, né, de quando é que separa, né, essa questão da pessoa da pessoa física, realmente da pessoa jurídica. Muitas das vezes, para quem está iniciando, realmente é com as tentativas, erro, né, e tentativa e erro, porque é difícil, a pessoa ela vai realmente fazer confusão, tá? Às vezes, ela não tem o que fazer, acaba realmente sendo até necessário para o processo dela. O que ela precisa entender é qual é o propósito realmente do negócio que ela quer seguir, tá? E essa separação, principalmente para aquelas pequenas empresas, né, microempreendedor individual, é bem mais complicado de entender. Tá? Eu estava realmente com um caso em específico, a pessoa acho que utilizava basicamente o MEI, né, apenas para contribuições, tal, que ela fazia, passou um tempo realmente sem pagar, por exemplo, o microempreendedor dela. E ela nos procurou para tentar entender o que poderia ser feito, né? Se poderia realmente ter algum tipo de negociação, tal. Eu disse, olha, é possível fazer das formas, evitando realmente que vá para dívida ativa, ou se for para dívida ativa, também vai ter um cenário diferente. E aí a pessoa acaba esquecendo, né? Ela acha realmente que aquilo ali não vai ser preciso tocar. Ela quer seguir o negócio dela, não vai nem seguir naquela questão de validar um débito tributário ali que realmente recebeu. E aí, na época, foi engraçado, porque ela tinha uma condição até favorável, caso ela quisesse pagar com antecedência ou realmente fazer algum tipo de negociação. E depois, quando ela nos procurou novamente, na época, ela tinha recebido um seguro, né, na pessoa física dela, e isso entrou realmente no lastro da Receita Federal. E aí, quando a gente foi fazer uma negociação pelo rating dela lá na dívida ativa, a condição que ela teria antes de poder pagar um tributo, por exemplo, menor, dessa vez ela não pôde mais, porque tinha entrado valores na conta dela, se era necessariamente da pessoa física ou se realmente era na pessoa jurídica, não daria para saber. Mas a forma como ela processou os dados, né, fez declaração de imposto de renda, indicando que a renda era da pessoa física, e talvez fosse exclusivamente da jurídica, começou a movimentar informações e, no final das contas, se ela tivesse ido para uma negociação, por exemplo, na época anterior, acho que era um ano anterior, ela teria tido uma liquidação da dívida com 50% de desconto do que ela teve. Como ela movimentou, processou informações na pessoa física, fez declarações de imposto de renda, quando ela foi fazer novamente, querer fazer agora a tratativa, a nota de classificação dela realmente pela dívida ativa era maior. E aí eles não concederam desconto nenhum. E aí é uma situação realmente que
é importante você estar atento, né? O empresário, desde o micro a uma empresa de grande porte, é importante estar atento realmente às movimentações que ocorrem realmente nas duas empresas, né? Trazer esses dois, né, sempre num paralelo, né? Que aí entra realmente a figura. Eu ia perguntar para vocês. O cara da startup, o cara que tem uma ideia, ele só tem ideia. Ele precisa necessariamente ter um capital, eu tenho uma poupança, eu construí uma poupança para começar essa ideia. É fácil eu ter ali acesso a um investidor anjo, por exemplo? Ele não necessariamente precisa ter o capital dele, né? Até porque, muitas das vezes, se ele inicia com o próprio capital, uma hora ele vai se frustrar. Geralmente, ele tem que ir realmente pela linha normal da startup, que é o quê? Buscar quem acredita também no negócio, quem aposte realmente na ideia que ele está tendo naquele momento. A maioria das vezes, ele não tem o capital, então ele tem que buscar realmente esse refinanciamento. Ter ali um investidor anjo realmente é fundamental para essas empresas que estão realmente iniciando. E aí até um caso curioso, uma vez a gente está atendendo no escritório, ele era um investidor anjo, né? É uma pessoa que estava investindo em alguns aplicativos na época, mas ele também já estava naquela fase. Ele não estava vendo o resultado efetivo, né? Claro, muito provavelmente porque ele pulverizou demais, né? E a figura dele, basicamente, para as empresas que estavam iniciando, realmente era só a pessoa que aportava. Não sei necessariamente se ele tinha ali algum controle na gestão dos conteúdos, né, que ele estava aportando. E aí ele chegou nesse determinado momento para definir se ele ainda continuava aportando nas empresas ou se não. A gente até achou estranho o tipo de pergunta, né? Porque ele não era cliente do escritório, era uma pessoa que foi, era uma pessoa física realmente que foi, né? E ele de fato investia como pessoa física no negócio das startups. E aí a gente precisou entender realmente quais eram esses negócios, quais eram os mercados que ele estava ali atuando. Tinha algumas confusões realmente no que ele estava se propondo, ele queria tentar, né, pegar o máximo possível para ver se no final dava algum resultado. E aí a gente trabalhou, foi bacana esse caso, porque nós trabalhamos, por exemplo, com fluxo de caixa para ele, mesmo na pessoa física, né? A gente fez uma avaliação através de um fluxo de caixa descontado, entendendo o histórico que ele fez de aplicações realmente para investir nos negócios, e aí chegamos a uma definição de que ele só poderia investir novamente em novos negócios ou em novos negócios das próprias startups até determinado período. Na época, acredito que o número que nós trouxemos para ele era em torno de 9 a 10 meses. Se em 9 a 10 meses ele continuasse aportando, ele não tivesse nenhum tipo de resultado naquele instante, a partir dali ele teria prejuízo. Tá? E aí foi essa avaliação que a gente fez. Bacana, porque ele investia realmente com pessoa física. Ele tinha alguns outros negócios, mas nesse caso mesmo, exclusivamente pessoa física. E foi bacana porque, do que eu lembro, foi a primeira experiência que eu tive necessariamente da pessoa física com pessoa física, querer algum tipo de direcionamento empresarial. Não necessariamente a figura do empresário, né? Então ele buscou para tentar entender, mantenho ainda aporte realmente nesse negócio ou não mantenho? Né? E aí, entendeu o valor, né, daqueles títulos, daqueles produtos financeiros que era um produto financeiro, ele estava esperando a rentabilidade, se isso era viável ainda, né? E até quando seria viável. Até eu pensei agora, você falou em pulverizar. Esses produtos financeiros pulverizados, Rodrigo, na tua experiência, né, no que você vivencia, a maioria dos investidores tende a fazer essa ramificação? Então, como sempre falo, diversificar Sim. é essencial. Porém, quando você diversifica demais, você perde força. Porque, por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo que eu estava vendo hoje. Eu estava vendo hoje uma nova forma de investimento que vem ganhando força nos últimos anos, que é a tokenização. Tokenização. Isso. Rodrigo, o que é a tokenização? Por exemplo, eu tenho uma usina de energia solar que vale 3 milhões. Eu já transformo essa usina no digital, parecido como se fosse o entendimento do fundo imobiliário, onde eu vou... Aquela usina vale 3 milhões, eu vou dividir ela vai valer agora 3 milhões de cotas. Então, cada pessoa vai lá e compra uma cota e é onde tá tendo um retorno muito grande. Em média, ali, 24% ao ano. Estou achando até bem agressivo esse retorno nesse momento. Algo que provavelmente nos próximos anos não vai dar esse retorno tão alto assim, porém vai continuar dando retorno. Mas eu recomendo um cliente meu a investir tudo em tokenização? Não.
eu recomendo investir tudo em títulos federais por ser o investimento mais seguro do Brasil? Também não. Então a gente tem justamente que ter ali essa balança em saber em que investir e também não buscar sempre o maior rendimento possível, mas buscar o rendimento junto com a segurança. A segurança ela vai puxar a rentabilidade para baixo, beleza, mas você vai ter ali um alicerce. Uma válvula, né? Se precisar, exatamente. Não vai ser tão arriscado, né? E até pegando a tua pergunta para o Eduardo, falando sobre como que o cara da startup ele consegue recurso, além do investidor anjo também, tem muitos recursos de fomento do próprio governo. Tem um cliente meu que ele abriu uma startup de ração para gado. E essa ração para gado, ele pega bagaço de produtos que as cervejarias vão descartar e transforma numa ração super proteica para gado. E com isso ele começou com investimentos de fomento do governo. Que bacana. Com editais do governo. Então, o cara da startup ele tem que estar muito ligado nisso, não só em investidores anjos, como em recursos federais, mas também nos próprios fornecedores, em parcerias. Então, o cara não pode ficar ali atrelado a um viés só. Tem até na questão de captar recursos, também tem que buscar em vários ambientes, né? E aí a gente falou aqui de rendimento, né? E ainda nas práticas inteligentes para essa gestão financeira, como que vocês costumam, né, trabalhar indicando ali para o cliente, né? Como é que ele faz o controle de despesas? Como é que eu vou controlar as minhas despesas para que elas sejam coerentes com aqueles rendimentos, com aquelas receitas que eu vou ter ou que eu estou projetando? Né? Como é que vocês costumam orientar os clientes nesse sentido? Bom, geralmente eu inicio por um processo anterior a esse, né? É aquela mesma situação. O empresário ele chega, poxa, eu estou tendo despesas demais no meu negócio. Tá. Primeira coisa que a gente pergunta, como é que está a tua precificação? Porque para eu entender se de fato você está tendo despesas demais, custos demais, eu preciso entender como é que você cobra, como é que você está fazendo a sua precificação. Inicia aí. É impossível eu pegar, não é uma receita de bolo, eu dizer para você, não, está gastando bastante. Tu me apresentou aqui o extrato bancário, né, a contabilidade só com passivo, débito, enorme. Não dá para saber se realmente estou assim. Então, são etapas anteriores. Curiosa do senso dessas respostas. O que é que vem de lá para cá na maioria das vezes? Exatamente. Como é que eu precifico? Qual é a resposta que tu costuma receber? A maior das respostas é sempre, eu faço como mercado. Todo mundo, basicamente, eles tentam colocar dessa maneira. Sem nem saber como é que o outro está comprando, né? Exatamente. E aí ele pega um exemplo... Se tem crédito no mercado, se não tem crédito no mercado, né? Se comprar visto a prazo, porque isso vai impactar no final das contas, né? Esse giro do dinheiro ali vai impactar. Se tinha um capital de giro anterior, se trabalhou com capital de terceiro ou não, porque você começa do nada. E aí, como o Eduardo colocou, eu vou trabalhar com o meu capital próprio. Eu trabalhando com o meu capital próprio, quais são as consequências disso? Eu trabalhando sem prazo, quais são as consequências disso? Aí, se eu precifico como mercado, eu, consequentemente, estou ali assumindo todos os ônus, os riscos, né, de estar comprando da forma errada e estar, no final das contas, não tendo o resultado positivo que eu esperaria. Exatamente. Imagina a pessoa faz isso sem uma reserva e pega uma inadimplência alta. Mas, Eduardo, a maioria dos empresários que chega até você não faz, né, esse tipo de precificação? Não, geralmente não. Os nossos clientes também não fazem. Alguns, por exemplo, nós atendemos exclusivamente, até teve uma cliente, ela é de Recife, dermatologista. Ela nos procurou exatamente por questões de preço. De certa maneira, ela tinha um controle dos custos, né, que ela já mantinha por procedimentos, fazia compras, buscava realmente parcerias para poder comprar em grande volume, ter um preço melhor, né? Mas mesmo assim ela sentia aquela dor, saber se de fato ela estava com preço adequado ou não, realmente para o processo que ela tinha. No caso dela, apesar de ser serviço, né, porque a gente sabe que precificar serviço é bem mais difícil que precificar um produto, né? Mas no caso dela, entendendo a realidade, a gente foi lá presencialmente, né? A gente foi presencialmente para fazer a entrega final, basicamente. Toda a tratativa realmente foi remotamente. E no caso dela,
nós construímos uma espécie de plataforma especificamente para o tipo de negócio dela. Tudo bem, se encaixaria para qualquer área, qualquer empresário da área de dermatologista, a base de controle de produto, sim, dos procedimentos, se fossem os procedimentos iguais, né? Mas a gente sabe que cada profissional tem a sua técnica, realmente tem ali a sua qualidade no serviço que quer colocar. E no caso dela específico, a gente iniciou, a dor que realmente ela trouxe foi isso, ela queria precificar, né? Esse caso específico. E nós colocamos, padronizamos o processo dela de compra, padronizamos o processo dela de estoque, porque isso foi fundamental para entender. Se de repente ela usava um produto a mais ou a menos, ela sabia que quanto de ml de um produto ela iria utilizar, ok. Mas ela sabe que às vezes um determinado procedimento, um procedimento poderia ir mais, outro procedimento poderia ir menos. Né? Parte da perda ali, né? Exatamente. E o que geralmente nunca ia menos, sempre ia mais, né? Sim. Às vezes ela sempre colocava. E às vezes ficava realmente, por exemplo, terminava o procedimento, poderia até guardar ali, né, a parte do ampola, mas aí acabava ficando, não tinha esse cuidado nesse sentido de utilizou, agora peraí, só essa parte está porcionado direitinho, então eu vou guardar realmente o que sobrou. Não, aí quando eu ia utilizar, isso que não dá mais para utilizar, aí descartava. Então, a gente precisou trabalhar para chegar na precificação, a gente precisou iniciar realmente essas tratativas internas de trabalho. Ao ponto que hoje ela tem uma estrutura de precificação mais rápida, tá? Nós utilizamos inteligência artificial nesse caso específico, a gente trabalha com Power BI, a gente trabalha com Excel e inteligência artificial para fazer essa tratativa. A gente fez reuniões especificamente, por exemplo, para entender os custos financeiros que ela tinha no negócio, vendia no cartão, se não vendia no cartão, quais eram as bandeiras que ela vendia, de que forma que ela queria parcelar, como é que era realmente o perfil do cliente dela. Não deu para fazer uma avaliação muito grande, né? Até porque ela quis realmente focar nisso, ela queria um resultado muito mais rápido. E aí ao ponto que hoje ela consegue precificar milimetricamente conforme o procedimento que ela vai utilizar. Então, é padrão, ela diz que vai iniciar um procedimento, com 2, 3 cliques, a ferramenta ela já direciona, o preço que você tem que cobrar é esse, independente se você vai parcelar 1, 2, 3 vezes. E aí fica a cargo dela, como profissional, na hora de passar o orçamento realmente para o cliente, ver qual o valor que ela vai seguir na negociação. Na prática, hoje a gente apresenta sempre uma base de 3 preços para os clientes. Da nossa base que nós temos hoje, todos os clientes trabalham com precificação. Nenhum deles vende um produto ou serviço sem passar pelo nosso processo de precificação. Ela exatamente foi isso. A gente sempre dá margem para que o empresário escolha, né? A gente consegue realmente chegar a esse ponto de escolha. Por quê? Porque ele precisa entender que esse gatilho, essa parte comercial, é fundamental realmente para o negócio. Geralmente eu costumo iniciar com os empresários, né, nesse formato, entendendo como é que está a estrutura dele. A pessoa fala bastante, poxa, eu tenho uma sala comercial em tal local, eu tenho tantos funcionários e tal. E aí a gente tenta buscar realmente pelo início, tá? Mas como é que está o teu processo comercial? Que aí é onde entra realmente toda essa parte de precificação. A empresa sem venda, de fato, ela não vai existir. Né? E é o que você falou, né? Você falou assim, eu não trabalho diretamente, só eu chego lá e eu vou para o setor financeiro dele, eu entendo como tá e ali eu fico. Não. Eu faço análise setorial, eu vou em cada setor e entendo a participação de cada setor nos custos, entendo a participação de cada setor nas receitas e como é que eu consigo melhorar cada setor desse. Aí você vai lá e estuda, inclusive, o setor comercial, que é a frente, né? Mas a retaguarda tem que estar pronta, né? Exato. Basicamente, das áreas que nós atuamos também, hoje nós estamos com foco bastante na área comercial, tá? Nosso público, pelo menos nós trabalhamos por projetos. Nós não temos uma receita, digamos assim, recorrente dentro da nossa carteira do escritório. E Eduardo, você falou agora aí de uma prática, que é a precificação, para uma dermatologista? Dermatologista. Aí você imagina, né? Um profissional, né, liberal, um profissional que trabalha ali diretamente, ela aplica, ela faz, mas quando ela quiser estruturar isso como sociedade e quiser colocar um profissional, terceirizar 1, 2, 3 ou mais profissionais para fazer aquilo, ela vai ter exatamente os custos por procedimento, ela vai ter exatamente a informação que ela precisa para gerar uma remuneração para aquele profissional e para lucrar dentro, né, dessa nova composição, uma sociedade ou mesmo uma terceirização desse serviço. Então, olha como é essencial ela conhecer de forma modulada, de forma
padronizada para o negócio dela esses números, né? Essa precificação. Não só ela, né? Falando dela, porque realmente você falou, é difícil no setor de serviços, de fato. Como é que eu vou precificar a minha hora de trabalho? Qual conta, se eu aplico, se eu faço o procedimento, como é que eu vou precificar a minha hora de trabalho? Tá, e aí depois que eu precificar a minha hora de trabalho, qual a minha capacidade, né, produtiva? Qual a minha capacidade de atendimento? E quando essa capacidade se esgota, eu tenho a remuneração adequada que eu preciso naquele mês? Porque se eu souber dessa resposta, eu vou saber se ali tá bom para mim, eu vou continuar sendo eu a entregar aquele serviço, ou se eu quero mais, eu preciso escalar, e aí eu vou precisar do preço 2 ou do preço 3, que você também já deu ali de porta para ela trabalhar. E assim, esse caso foi, para nós, o escritório, foi bem até desafiador. Porque, da mesma forma, ela chegou que eu preciso precificar, que era a posição que ela tinha naquele momento. A gente vai entender os interesses. Por quais motivos ela, de fato, precisava precificar? Até porque ela praticava os valores do mercado. A primeira pergunta que a gente fez é entender como é que você precifica hoje. Eu faço, basicamente, no andar onde ela atuava, quase que todas as salas também eram da área de saúde, a maioria também de dermatologistas. E aí, ela fazia o preço de mercado. Mas aí, quando a gente foi entender o interesse realmente, por qual motivo ela queria, de fato, agarrar essa situação de querer precificar, e aí que a gente entendeu. Ela, na verdade, ela era funcionária pública, ela tinha já a opção de se aposentar, mas ela estava naquela indecisão. Se eu me aposentar, eu sei que eu posso trabalhar com o meu negócio, mas será que só o meu negócio vai ser o suficiente? Porque até então ela estava com as duas coisas, né? Claro que não focada 100% na empresa, tá? Estava ainda realmente com trabalho num hospital. Ela trabalhava realmente na parte do hospital. E aí foi interessante porque a nossa ideia da precificação foi o que deu direcionamento para ela para definir realmente, então, eu sei que eu vou conseguir me aposentar daqui a tanto tempo, porque eu já estou com a segurança melhor de como eu vou conduzir o meu negócio, né? E dermatologista, por exemplo, no caso dela, era somente ela e uma secretária, que realmente fazia a gestão de tudo, né? Basicamente, elas eram financeiro, era o comercial, era a parte de cobrança, tudo estava voltado realmente para elas. E como ela não estava focada no negócio, ela tinha essa insegurança. Sim. E ela precisou desse serviço de precificação inicial, né? Para entender se, de fato, ela iria conseguir, em algum momento da vida dela, se aposentar e ir para o negócio, se o negócio seria suficiente, ou se ela precisaria ficar mais tempo realmente ainda na atuação pública. Fala. É engraçado, o empresário que ele tem essa mentalidade de estruturar, de conhecer o negócio dele, no momento em que, por exemplo, essa dermatologista, ela já tem toda a forma de atuação, toda a precificação, tudo planilhado ali, tudo documentado. Então, se ela quiser dar um próximo passo de, por exemplo, abrir uma franquia de dermatologia, ela já tem aquilo ali já meio caminho andado já. Então, vai ser bem mais fácil dela conseguir vender esse negócio dela, replicar esse negócio dela com outros profissionais. Na questão de precificação, eu me lembrei de um caso de um cliente nosso, de um restaurante. Um restaurante de comidas chilenas que nos buscou querendo precificar. E após fazer a análise, fazer a precificação em si, a gente viu que a precificação dele não estava errada. A precificação dele estava correta, estava de acordo com o mercado. Se aumentasse mais o preço, iria diminuir as vendas, querendo ou não. E vimos que o que faltava no negócio dele era estratégia de marketing, estratégia comercial. Será que se você fizer um combinado aqui, eu quero um hambúrguer, se você comprar um hambúrguer e pegar uma batata frita, que a margem é bem maior, e dar um desconto na batata frita, não vai vender mais? A pessoa vai comer a batata frita, vai ficar com sede, vai trazer demais. Eu trouxe uma situação justamente com os combos dos grandes, sei lá, McDonald's, Burger King, dos grandes. Quando você vê o combo, esse combo que vem a batata e o refrigerante, o que a gente consegue encontrar ali no refrigerante? A gente consegue encontrar a redução tributária, a gente consegue encontrar, né, o PIS, COFINS monofásico, a gente consegue encontrar diversas estratégias que você foi buscar lá no setor comercial. O problema não era a precificação. Encontrou que estava ali realmente tudo que estava aplicado, né? Tudo que estava aplicado ia gerar para ele, se ele conseguisse vender bem, ia gerar para ele a rentabilidade. Mas talvez ele só estivesse conseguindo chegar até o ponto de equilíbrio, que é outra grande vantagem, né, de saber precificar. Eu sei até onde eu preciso ir, ou quanto eu preciso vender para pagar tudo e ficar zerado, e a partir dali eu vou começar a lucrar.
que é outra informação que eu tenho. Talvez eles estivessem conseguindo chegar no 0 a 0. Então, embora estivessem precificando da forma correta, a gente não conseguia passar daquela linha da margem de equilíbrio. E aí é onde eu entro com essa particularidade. Tenho estratégias, eu consigo traçar estratégias se eu conhecer os outros setores. Voltando aqui, né, para esse trabalho de gerir uma empresa, não é só ir lá no financeiro, não é só analisar as despesas, né, analisar a precificação, analisar o comercial, mas analisá-los em paralelo, analisar como um todo essa estrutura. E digo mais, a gente está falando de coisas que supostamente, se eu precifico bem, se eu vendo bem, eu recebi. A estética é uma delas. Eu pago na hora, eu pago para fazer. A comida é outra delas. Eu pago na hora, eu pago para comer. Como é que a gente faz com a recorrência? A gente esbarra aqui na inadimplência. Quando eu tenho uma recorrência, e aí? Eu precifiquei bem, eu vendi bastante, mas eu não estou recebendo. Mas eu tenho que faturar e tributar. E aí? Mas eu não estou recebendo. Qual que é a minha estratégia? Né? Eu não estou recebendo. O que eu posso fazer agora? Né? Fiquei de mãos atadas, porque eu tive uma excelente consultoria, entendemos todos os setores, mas eu voltei agora para o financeiro. Está acontecendo alguma coisa. Sim. Aí são alguns cenários, né? Porque, por exemplo, se de repente eu já estou na área do financeiro e a gente esbarra realmente posteriormente, né, na inadimplência, a gente precisa novamente dar um passo atrás, a mesma ideia. Ele queria entender por qual motivo ele estava tendo despesa, a gente retornou para entender o preço. Se já no financeiro, né, com aquela política que já foi implantada realmente das rotinas do financeiro, e posterior chegou a inadimplência, e aí a gente primeiro precisa entender, pelo menos da forma que a gente já está atuando realmente hoje em dia. A gente busca validar com o cliente se ele já tem a configuração da persona que ele atende. Porque a partir dessa persona é onde nós criamos estratégias para controle da inadimplência. Porque, por exemplo, se ele vai trabalhar na recorrência e ele não consegue manter ali uma receita pré-paga, né? Ou seja, ele recebe primeiro para prestar o serviço depois. Isso é o melhor dos cenários. Melhor dos cenários, maravilhoso. Se de repente ele consegue, né, passar também a mesma na recorrência, trabalhar com cartão de crédito, o cliente realmente consegue pagar dessa forma, também era excelente, porque ele trabalha ali com crédito terceiro. Mas na maioria das vezes, não. Ele é boleto, né? Ou se não é boleto, necessariamente é via Pix, né? Mas é ele que dá o crédito para o cliente. Aí, basicamente, eu introduzo com esse cliente a mesma coisa que eu faço com ele. Porque eu chego e digo, olha, eu vou investir em você. Inclusive, tem clientes hoje no escritório que nós não realizamos cobrança em valor, né? Valor monetário especificamente. Seu honorário vai ser tantos mil-reais. Né? A gente aposta realmente em percentuais. Né? A advocacia trabalha bastante realmente com essa parte, né? de percentuais. É uma forma do cliente começar a entender que existem outras pessoas também pensando no negócio dele, investindo junto com ele. E nesse caso, a metodologia que a gente utiliza, né, para tentar entender por qual motivo está com a inadimplência e de que forma a gente consegue driblar essa inadimplência nos clientes, além dessa análise da persona, depois dessa análise a gente começa a classificar esse cliente. Ele vai ter um perfil, né, onde entra aí a questão dos perfis, a gente classifica eles por perfis. Cada perfil ele vai ter uma régua de cobrança diferente, uma estrutura de cobrança diferente. Se for possível, né, a gente adapta até a jornada do cliente quando ele entra ali no negócio. Algumas empresas, por exemplo, que eles tinham muita dificuldade, logo nas primeiras cobranças. Né, o cara, ele entrava na empresa dele, né, o cliente dessa empresa, e logo no primeiro mês ele já tinha, não vou dizer inadimplência, mas a pessoa já não pagava na data do vencimento. Muitas das vezes, o problema estava realmente no processo interno. Às vezes, era um descasamento na troca de informação entre quem fez a venda, o comercial, e o financeiro. E aí, em alguns clientes, né, nós utilizávamos a seguinte estratégia. As primeiras cobranças é o time comercial que toca. Porque ele tinha ali uma dificuldade realmente na estrutura do financeiro dele. A partir daí, é o financeiro toque. E outros clientes não. A gente já tem uma estrutura, um alinhamento com o financeiro, então realmente o financeiro tem que ser feito, tem que fazer. Isso é bacana, porque acaba o cliente, ele lembra do comercial, ele lembra bem do comercial, sim, vê o que o comercial trouxe, né? E não é ali, por que o financeiro está me cobrando se eu tratei com o meu comercial? Né? Então, o comercial
nesse primeiro momento, nessas primeiras cobranças, né, nos primeiros meses, é o ponto fundamental para passar essa confiança para o cliente, trazer para o cliente, vendi isso para o senhor, tá aqui em aberto ainda, teve alguma dúvida? Às vezes é só uma questão de esclarecimento mesmo, né? E o comercial, ele entra aí fazendo essa pegada junto com o financeiro para passar essa credibilidade para o cliente, trazer mesmo o cliente de volta, ver se ele deixou de entender algo ou deixou passar alguma coisa, para não deixá-lo passar 2, 3 meses aí para cobrar, né? O que Foi interessante, Eduardo, que ela falou agora, só te cortando aqui um pouquinho. Exatamente, na última reunião com o nosso comercial, a gente fez isso. Você falou agora, e assim, claro, pra gente isso não era estratégia, mas o comercial chegou e disse assim, eu disse, a inadimplência aumentou esse mês. Aí o comercial falou assim, vou passar a ter esse relacionamento financeiro com o cliente. Isso tá bom. E a gente adotou e a gente percebeu que não é porque ficou vaga a informação, às vezes não é porque o comercial teve uma venda ineficaz, é porque a comunicação proativa do depois, e aí, tá dando tudo certo? Você tá recebendo o atendimento direitinho? Como é que tá? Deu certo lá o contrato? Mandaram pro senhor, tudo direitinho? O senhor já conseguiu assinar? E faz aquela lembrança e lembra às vezes. E aí, a sua esposa melhorou? Né? O senhor disse que ela estava doente. Venda, né? Entra. Vai causando aquela confiança, olha, a partir dos próximos, o senhor já vai falar com o nosso financeiro, desse contato. Exatamente. Aí vai abordando ali o cliente, vai fechando. Gera um rapó que aí, quando o financeiro vai falar com ele, que realmente tem uma cobrança a ser feita, ele, o comercial ligou para mim, a fulaninha ou o ciclano, e ele vai lembrar que aquilo ali que aconteceu foi com uma pessoa que ele se identificou, que ele passou mais tempo conversando. Não era só um robô, um boleto trazendo para ele uma mensagem de cobrança, mas era o comercial lembrando, lembra o que a gente fechou? E aí gera um certo constrangimento, né, nessa comunicação proativa, gera um certo constrangimento e a partir dali ele, verdade, tenho que pagar isso tal dia porque fulano me ligou e disse que me lembrou que essa data, não quero que me ligue de novo, quero que me ligue para saber se, né, tá tudo bem comigo, não quero que me ligue de novo para me cobrar. Gente, como é importante isso como estratégia, mas foi esses dias que a gente conversou com o comercial e entendeu que seria tático. E a gente acaba abarrando ali um pouquinho o cliente, né, nesse momento que ele ainda tem aquele contato bem próximo com o setor comercial, para ele dizer assim, eu não vou pagar porque eu não entendi. Né? Aí o comercial tá com a memória bem fresca ali, o que eu vendi para ele. Reforça, né? Reforça ali a importância dele ter o serviço, dele trazer, continuar na nossa base de clientes, né? Então, essa pegada é muito bacana. Um ponto, ainda dentro desse processo de estratégia, é preciso sempre definir quem é a pessoa focal, já que a gente está trabalhando sobre inadimplência, a pessoa focal que a empresa que está sendo contratada precisa ter com a empresa lá do contratante. Porque escritório de contabilidade, advocacia, você senta com o empresário. Mas depois dali, ele fechou, deu aceite, assinou o contrato. É o time realmente do financeiro que não vai tratar com a pessoa que de fato fechou. É uma outra pessoa que às vezes nem sabia, que de repente mudou a contabilidade. A pessoa do financeiro nem sabia daquela situação e acabou não pagando e gerou essas inadimplências. Então, essa estrutura do comercial, ele amarra esse processo, entregando realmente para o financeiro já uma cartilha de como seguir a partir dali. Né? Essa automatização é muito importante, né, Eduardo? Sim. Ela, na verdade, eu acho que ela é crucial. Se você setoriza, se você tem isso, já essa estrutura, né, na sua empresa, porque, claro, a gente está falando aqui para o pequeno empresário, para o médio empresário, né, e para os grandes gestores de empresas que são bem estruturadas. Quando você tem isso, que você amarra processo, que você cria, a importância de processos, né, a importância dos processos que você amarra, claro, sai tudo do comercial. Contrato fechado, certificou, comercial vai e dá o start. Aí vai lá e diz, olha, financeiro, tá ok, cliente está em casa, o vencimento dele é esse, foi combinado isso, perfila o cliente e passa para a operação. Gente, isso é essencial dentro de qualquer negócio. Processos, né? Empresas sem processos, uma hora vai quebrar alguma coisa. Ruir, então... né? Ruir de alguma forma ali a informação, a comunicação entre os setores. A gente sabe que é o que acontece. Exatamente.
Mas é isso, assim, e ainda falando um pouquinho, né, de estratégias, queria até saber de vocês, o que vocês acham, assim, essa cobrança, a gente falou aqui de setores, né, uma cobrança interna, ela é mais eficaz ou, porque o Eduardo colocou agora, né, eu me lembro quando a gente não tinha financeiro antigamente, a gente começou o escritório de contabilidade, e aí a gente sentava com o empresário, passava para ele uma demonstração de resultados, linda, olha, o planejamento é esse, é assim que você tem que conduzir, contrata, não contrata, demite. Dias depois estava a gente lá. Olha, seu boleto venceu. E como é que é a cara do profissional que entrega? A gente ficava constrangido. Né? E aí, para passar essa sensação, e às vezes o empresário, né, amigo ou parceiro de muitas datas, de longas datas, não, eu vou acertar, porque tive outro compromisso aqui, né, mas eu vou acertar com você aí. E você ficava, tá, e agora? Eu faço como? Eu faço o quê? Eu sou Eu não operação. quero perder o meu cliente. Eu me lembrei agora, no início, lá quando eu iniciei a estudar contabilidade. Tinha muitos parentes que falavam assim, contabilidade não serve porque é o último a ser pago. E justamente por conta disso, porque tinha esse costume do contador e cobrar, o contador, querendo ou não, tem que ter um relacionamento ali de amizade com o empresário. E fica esse clima, né? Então, por isso que eu sempre acho interessante a terceirização da cobrança, ou então a setorização da cobrança, né? Justamente para não ser a mesma pessoa que é o empresário, que é o advogado, que é o contador, que é o corretor, a mesma pessoa que ir lá cobrar. Mas sim, um terceiro vai dar ali uma sensação de mais urgência para pagar aquele boleto. E, né? e foi engraçado que quando a gente implantou, a gente já implantou nessa pegada de terceirizada. Então, a gente, olha, a gente começou a usar isso como ferramenta, né, de desassociação. Olha, porque a cobrança não é mais com a gente. Não, tem alguém me mandando um boleto. Eu disse, é a nossa empresa de cobrança que a gente contratou. Não, mas eles estão me cobrando juros. Eu disse, eu posso pagar no... Não. Putz, olha, infelizmente, a gente não tem mais controle quanto a essa parte, esse departamento. Mas o que eu vou fazer para você? Deixa eu ver se eu consigo tirar os juros, tá? Mas olha, se eu conseguir tirar os juros, tu vai ter que fazer o pagamento lá hoje. Então, acabou sendo, né, aquela desculpa, né, aquela troca, acabou sendo primordial. Para quê? Para que eu me desvencilhasse dessa relação constrangedora com o empresário, em que eu entregava o resultado para ele, eu ajudava a conseguir o resultado, mas eu tinha que cobrá-lo, dizer para ele que o boleto estava vencido, era constrangedor. Então, isso foi muito mais eficaz, né? O processo instalado com o setor de cobranças mostrou que aquilo ali agora passava a acontecer. Mostrou que aquilo bem estruturado dava o retorno que a gente esperava naquela estrutura empresarial. Então, assim, acredito que, eu até levantei aqui a pergunta para vocês, eu acho que, como você colocou, ou seja interno, ou seja terceirizado, acredito que ter o responsável, como o Eduardo disse, né, ter a pessoa focada naquela cobrança, seja cobrança amigável, seja uma recorrência, seja uma execução até, mas ter um responsável pelaquilo, acredito que vai trazer o retorno esperado pelo empresário, né? E a longo prazo, isso que a Aretha falou, educa o cliente a não fazer, a pagar no vencimento, porque ele não vai ter mais o contato com aquele amigo que estava lá mandando, né? Então, vai educando o cliente a efetuar os pagamentos ali na data dos vencimentos e a longo prazo. O que isso quer dizer? Que eu vou ter uma base saudável. Eu vou ter uma base saudável de cobrança, uma base saudável de cliente, porque aquele cliente que não é saudável para minha base, ele vai acabar saindo. De tanto ele receber uma terceirização ali, eu não tenho mais contato com a minha amiga que mandava boleto, então não quero mais trabalhar com ela. Eu vou trabalhar com outro contador, eu vou trabalhar com outro advogado. O método expulsa, né? O método expulsa o inadimplente, né? É o que você estava falando. A segregação de clientes ali, aquela régua, o perfil, eu perfilar aquele meu cliente, entender qual que é o bom pagador, qual que é o mau pagador, e claro, através desses processos, faz com que eu realmente consiga ter uma base mais transparente, que traz a saúde financeira. Né? Então, assim, acho que foi um assunto bem rico, né? A gente falou bastante. Nosso tempo está acabando, já recebi ali a telinha. Então, acho que é a hora da gente se despedir, mas queria agradecer a vocês
pela participação, pelo conteúdo, por essa troca que foi tão rica. Queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e convidá-los a participar, a interagir, a informar qual o próximo conteúdo que você quer ouvir da gente. E assim, nossas redes sociais ficam disponíveis. Eu deixo a palavra para os agradecimentos de vocês. Quero agradecer mais uma oportunidade, né, de estar aqui contribuindo juntamente com tantos nomes aqui de referência do mercado. E também quero convidá-los a seguir a nossa rede ali, a seguir o Pode Empresariar, tanto no Spotify como também no YouTube e até mesmo no Instagram. Como a Aretha já deixou aberto, estamos abertos para qualquer dúvida que aparecer, qualquer esclarecimento. Gostaria de saber um pouco mais sobre finanças pessoais, finanças corporativas, inadimplências. Pode buscar-nos nossas redes pessoais. Vou deixar a minha aqui, que é Rodrigo Pompeu, com 2 U no final. E é isso, né? É isso. Bom, satisfação sempre, tá? É muito bacana a gente poder conversar. Eu, particularmente, sou muito entusiasta realmente desse processo, né? De conhecer, de saber que a empresa deu certo ou deu errado, mas que eu pude ajudar naquele instante, naquele momento, fazer desde a base, né? Isso realmente, e esse momento aqui, para mim, realmente é muito agradecedor. Eu agradeço realmente ao pessoal da Soares, né? E esperamos que tenhamos mais oportunidade de participar em outros conteúdos realmente no Pode Empresariar. Bacana, Eduardo. Agradeço a Soares pela participação. Chamá-lo a todos para acompanhá-los nas redes sociais para ver os nossos próximos passos. Qualquer dúvida com relação aos assuntos abordados, a gente fica à disposição, pode chamar a gente para tirar qualquer assunto que não ficou claro. E sugestões, a gente fica aberto a sugestões para trazer os próximos assuntos aí. Muito bacana o bate-papo com vocês. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. A gente fica por aqui.